bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Para nos assistir em tempo real em todo o planeta, acesse www.tvfloripa.org.br. O programa de hoje voltamos a falar sobre regressão. Professor Helg, podemos dar uma geral assim, sobre o que é a regressão, para relembrar um pouquinho do último programa? No último programa, nós falamos dos diversos aspectos da regressão. Eu queria dizer mais uma vez que a regressão é uma terapia complementar, né, que procura ajudar as pessoas a encontrar algumas coisas que estão no fundo do seu inconsciente, né? Existem pessoas, por exemplo, como nós falamos já na vez anterior, que quando vão dormir se lembram sempre do mesmo fenômeno, sempre aparece na cabeça o mesmo problema. Quando estão acordadas andando na rua, às vezes também aparece a mesma coisa. Podem ser medos, podem ser preocupações, pode ser qualquer coisa desse gênero. E as pessoas já tentaram de tudo e não conseguiram nenhuma solução. Muitas vezes, fazendo uma varredura no inconsciente da pessoa, se consegue achar esses fatos, né? E, às vezes, se consegue ajudar. Bom, nós já falamos um pouquinho sobre regressão e hipnose, e existe também uma questão chamada relaxamento profundo. Para que serve o relaxamento profundo e qual é a diferença dessa técnica para outra? Quando a gente enumera os diversos níveis em que a pessoa pode se encontrar, porque o cérebro vibra em frequências diferentes, né? Por exemplo, se ela vibrar no nível gama, ela está agitada. Então, nesse nível, quando a pessoa está muito agitada, às vezes não é nem bom chegar perto, porque a pessoa pode sair com 3 pedras na mão atrás de você, né? Então, esse nível é um nível perigoso para a pessoa, porque ela pode dizer alguma coisa e se arrepender depois. Depois vem o nível seguinte, que é o nível beta. Então, as frequências já são mais equilibradas, num padrão mais equilibrado é o nosso dia a dia, né? Em que nós somos capazes de pensar racionalmente, de fazer um contrato, de fazer uma apresentação, de trabalharmos no nosso dia a dia e coisa desse gênero. Depois disso vem um outro nível, que é o nível alfa. Esse nível é um nível já de relaxamento, né? Então, quando a pessoa está nesse nível de relaxamento, já as tensões começam a diminuir, os batimentos cardíacos ficam mais tranquilos, a respiração fica mais serena e a mente fica mais tranquila, né? Então, é um nível melhor, né, para esse tipo de coisas. Depois nós temos um outro nível, né? Sim, o Theta, Exatamente. Da meditação, né? Exatamente, né? Então, existem técnicas, né? Muitas pessoas e muitas entidades trabalham justamente com esse tipo de meditação, né? Em que a frequência do cérebro entra em níveis muito mais baixos ainda e a pessoa então começa a meditar. E as frequências do cérebro, como estão funcionando mais lentamente, ela está num estado meditativo. Os yogis indianos e outros povos fazem isso de maneira bastante sistemática e às vezes meditam durante muitos e muitos anos, né, para ter o controle sobre a mente, né? Quando acontece um fato muito incômodo, alguma coisa que lhe perturba muito, então a pessoa, através da capacidade de entrar nesse processo meditativo, ela consegue se situar melhor, né?
E, como eu já expliquei para você, existe um outro nível. Sim, né? O delta, né, da consciência delta, expandida. Né? né? Então, o delta é o nível da consciência expandida quando a pessoa está em estado de hipnose e quando ela é capaz de lembrar coisas incríveis, né? Como eu já disse numa vez anterior, existem pessoas que, com idade já bem avançada, conseguem lembrar praticamente todos os coleguinhas da sala de aula do primeiro ano primário. A pessoa que está com relaxamento profundo, ela vai estar nesse nível alfa, no nível beta, no nível T? Em que nível que ela vai estar? Bom, normalmente ela está de alfa para baixo, né? Em níveis mais tranquilos. Sim. Né? Então, quando ela sai, acorda depois desse relaxamento, ela se sente muito bem, né? As pressões diminuem, o mal-estar, a angústia, a pressão, tudo aquilo que sufoca a pessoa, né? Tende a diminuir bastante. Né? E existem, inclusive hoje, existem no computador músicas que conseguem chegar a essas frequências, né? Dos diversos níveis, né? Do alfa, do teta, outros níveis quaisquer. Né? Com essa técnica do relaxamento profundo, a pessoa pode, por exemplo, se preparar melhor para uma prova ou para uma palestra que ela vai dar, para um concurso. Existe essa possibilidade? Sim, sim. Né? Inclusive, existem técnicas de programação mental, né? Em que a pessoa se prepara, né? É preparada mentalmente para não sofrer dos medos, das angústias, das ansiedades, quando for fazer a prova. Porque frequentemente, quando alguém vai fazer uma prova, um exame, uma entrevista, ela está num nível de agitação, né? Que é o nível gama, 40 ciclos por segundo, o seu cérebro está vibrando, e isso é muito ruim, porque muitas vezes nessas circunstâncias a pessoa esquece de respirar, fica com falta de oxigenação, dá um branco na cabeça e começa a dar uma série de problemas, inclusive às vezes não consegue continuar ou a prova ou a entrevista. Porque existe uma relação entre a respiração e a busca de memórias, né? A conexão com as memórias do conteúdo que a pessoa estudou, né? Se ela respira muito ofegante ou o cérebro não é bem oxigenado, é mais difícil buscar as respostas. Normalmente, quando a pessoa vai fazer uma prova, acontece o seguinte: ela, em primeiro lugar, ela já senta. Sentar já é uma posição que há poucas gerações nós trabalhamos sentados. E geralmente ela ainda se dobra para frente, né? E quando ela se dobra para frente, ela encolhe o pulmão. Com o pulmão encolhido, já entra menos ar. E com a agitação, com medo, com a ansiedade, com a angústia, ela respira menos ainda. Então, o cérebro, que precisa estar ativado para poder pensar, e para isso precisa de muito oxigênio, ele está sendo suboxigenado. A quantidade de oxigênio que chega a ele é muito menor do que ele precisa. E aí começa a dar o branco. Né? A pessoa se esquece de coisa que ela estudou durante meses ou anos e sabe perfeitamente, mas a coisa não aparece na cabeça, né? Então, o simples fato de respirar já melhora novamente o padrão. Bom, então são 3 tipos de técnicas diferentes, que é a hipnose, a regressão e o relaxamento profundo, que podem estar uma aliada à outra na hora de se fazer a prática ou não também, né? Evidente. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu posso usar ferramentas diferentes, né? E isso também acontece na regressão, quando a pessoa pode se utilizar de outras ferramentas que estão à mão e podem facilitar o alcance dos objetivos. A hipnose, ela é utilizada normalmente com que função? Olha, a hipnose pode ser usada para muitas coisas, né? Por exemplo, existem casos em que as pessoas
querem se lembrar de alguma coisa e não conseguem rememorar o que aconteceu. Então, com a memória expandida sob o aspecto da hipnose, muitas vezes esses fatos aparecem claramente, né? E muitas pessoas procuram redescobrir o que, afinal de contas, está aninhado lá no fundo do seu cérebro e elas não sabem mais o que aconteceu, né? Existem também algumas induções hipnóticas no sentido de fazer com que a pessoa consiga superar alguma dificuldade, né? Tem pessoas que têm alguns tipos de dificuldades e a hipnose pode ajudar. A hipnose muitas vezes foi utilizada em espetáculos também, né? Sim, inclusive houve aqui um cérebro hipnotizador que fazia esses espetáculos no palco e o nome dele era Kalanag. E o Kalanag aqui em Florianópolis fez um espetáculo no Teatro Árvore de Carvalho e aconteceu que ele hipnotizou um cidadão e esse cidadão, não sei por qual motivo, ele disse a ele que no dia seguinte, quando o sino da igreja ia dar as 12 badaladas, ele daria 3 espirros na frente da Catedral Metropolitana. E esse é o chamado efeito pós-hipnótico. Então, e que não era para dizer para ele. Ele trabalhava num banco na rua Felipe Schmidt, bem no começo, e aí, um pouco antes do meio-dia, ele de repente foi bem apressado para parar na frente da igreja. E quando os sinos da igreja começaram a bater, ele deu os 3 espirros que tinham sido programados. E nem sabia porque estava fazendo aquilo. Estava fazendo, né? A gente pode fazer isso sob hipnose também, né? E a pessoa, então, diz alguma coisa, né? Sempre tem que estar dentro daquilo que a pessoa está disposta a fazer. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Escreva para programa ideiasemmovimento@gmail.com para enviar suas dúvidas e sugestões.
TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando sobre regressão com o professor Helg. Professor Helg, nós tínhamos comentado anteriormente sobre também terapias de vidas passadas. A terapia de vidas passadas é a mesma coisa que a regressão? O termo que mais se usa normalmente é o termo de vivências passadas, né? Muitas vezes a pessoa, num processo de regressão, começa a contar que esteve na África, se enxerga como uma pessoa na África, ou então na Ásia, ou em algum lugar do mundo, né? Ou foi um índio brasileiro. Então, às vezes a pessoa é de um gênero, né? Pode ser uma mulher, e regredida diz que é um homem numa vivência anterior, ou vice-versa, né? Então, acontece uma série de fenômenos. Evidentemente, ninguém consegue provar que ela efetivamente foi isso em vivências anteriores. Mas os fatos da regressão ter sido feita ajudam, né? Quando ela conta isso tudo, isso ajuda a ela se sentir melhor, né? Ela consegue achar uma explicação para os problemas dela. E, como eu já disse anteriormente, quando há sonhos repetitivos ou coisa desse gênero, as pessoas muitas vezes, depois disso, nunca mais sonham com aquilo que lhes incomodava tanto em situações anteriores. Então, a regressão é uma técnica que pode ser utilizada para fazer esse retorno a vidas passadas, digamos. Como eu já disse, o termo que normalmente se usa hoje são vivências passadas, né? Certo. E o senhor poderia nos descrever como funciona mais ou menos uma sessão de regressão? A primeira coisa que se faz numa sessão de regressão é um relaxamento profundo, né? Existem muitas técnicas de fazer relaxamento profundo, né? Pode-se relaxar todos os órgãos do corpo, começando ou pela cabeça ou pelos pés, né? Induzindo a pessoa a se sentir mais leve, se sentir serena, se sentir tranquila. E aí esses procedimentos vão avançando até que a pessoa esteja num relaxamento bastante profundo, quando se começa então a fazer algumas induções. Existem aquelas técnicas que evitam fazer com que a pessoa fale de fatos específicos, né? Então, essa técnica, normalmente se diz que a pessoa vai descendo da sua idade atual, seja lá que idade for, vamos dizer que seja 40 anos, né? Então, a gente diz para a pessoa para relembrar tudo o que aconteceu neste momento, agora, nessa idade de 40 anos, que ela gostaria de guardar em algum lugar. Então pode ser um cofre, ou pode ser uma caixa, ou alguma coisa, e aí ela vai descendo ano por ano, e botar tudo aquilo que a vinha incomodando, botar dentro desse cofre, até chegar à data do nascimento, ou até a datas anteriores, se ela achar que deve colocar. Depois você fecha esse cofre, você pode lacrá-lo, ou jogá-lo no mar, ou fazer outra coisa parecida, e que isso então desaparece da sua vida. É uma maneira de proceder. Outra maneira de proceder é quando a gente vai induzindo gradativamente e depois pede para a pessoa regredir a sua idade. Digamos que seja da mesma idade, dos 40 anos, a gente vai descendo e vê as lembranças que vão aflorando, né? E vai se trabalhando essas lembranças, né? Essa pessoa pode ter sido muito perseguida por alguém, ou pode ter sido espancada, ou pode ter acontecido qualquer coisa, e ela vai relembrando isso e vai amadurecendo esses fatos sob a técnica da regressão. Normalmente a pessoa vai fazer quantas sessões de regressão? Isso é indeterminado, né? É indeterminado porque essa técnica
em algumas pessoas isso funciona com bastante rapidez, com outras funciona muito devagarzinho, e existem pessoas com as quais a técnica não funciona. E a pessoa, ela pode fazer então quantas vezes for necessário, não tem nenhuma contraindicação? Não, o que normalmente se ouve das pessoas é que elas se sentem significativamente melhor, que houve progressos, né? E que houve efetivamente resultados interessantes, né? Agora, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, né? E como nós temos a nossa mente composta de diversas coisas, né? Nós temos além da nossa mente, nós temos o corpo físico, né? Temos a mente, que tem o consciente e inconsciente, temos aí as nossas emoções e o mundo etérico, né? O energético. Então, essas 4 coisas, aqui simplificando, interagem constantemente dentro de nós e, de acordo com a maneira como interagem, se conseguir equilibrar essas relações, normalmente a pessoa se sente melhor. E uma sessão de regressão, ela costuma levar quanto tempo? Normalmente se trabalha durante 1h30. Agora, eu sempre digo que a gente não deve precipitar as coisas, né? Existem pessoas que param com 1h30. Eu acho que se a pessoa está num processo, ou se pode terminar antes, ou se pode terminar depois, dentro do tempo daquela pessoa, né? E uma vez resgatadas essas memórias, a tendência é que essa situação se resolva e não retorne, ou é possível que a situação retorne? Bom, a tendência é se chegar a um passo adiante, né? Num outro nível, né? Então, normalmente há progressos. Professor Helg, por que existem pessoas que não conseguem fazer a regressão? Hoje, e em qualquer momento da vida, nós temos alguns traumas, algumas coisas que simplesmente nós não temos condições de revelar, né? Parece que é uma gaveta fechada, né? E quando se faz o trabalho de regressão, se precisa que haja colaboração da parte de quem está sob o efeito da regressão, né? Num estado de relaxamento profundo ou sob hipnose. Existem pessoas que estão tão traumatizadas, que estão com tantos problemas interiores, que simplesmente estão com isso bloqueado e não tem jeito de a gente fazer com que as coisas funcionem, né? Então, existem pessoas que de nenhuma forma conseguem fazer um processo de regressão. E, como em qualquer outra coisa, né, existem essas limitações e há alguns profissionais que usam até algumas drogas e coisa, né? Mas isso aí, evidentemente, a gente nunca faz, né? E os índios mexicanos, por exemplo, usam a mescalina, né? Para fazer com que a pessoa tenha visões, né? E alguns índios também usam outras técnicas aqui, e nós temos aqui o Santo Daime, né? Que é usado no Acre, e até aqui em Florianópolis existe uma entidade que usa essa droga, né? Que é uma mistura de ervas, de alguns cipós, e que ela começa a ver coisas diferentes. Mas aí já é uma outra técnica, né? Isso são técnicas que são utilizadas por algumas religiões e por algumas entidades, né? Que a gente evidentemente não usa nada disso, né? A coisa aqui é no seco mesmo, né? É conversando com as pessoas. Sim. Entrando nesse relaxamento. Entrar no relaxamento, entrar nessas técnicas, porque a gente evita de todas as maneiras de invadir a pessoa, né? A pessoa vai lá com um propósito e se trabalha esse propósito, não sobre o enfoque religioso, mas sim sobre um enfoque técnico, né? E então
nesse caso, não se usa de nenhuma maneira qualquer coisa dessa natureza. A pessoa muitas vezes pode não conseguir fazer regressão num determinado momento da sua vida, mas passado algum tempo, pode ser que ela esteja pronta e aí então seja possível. Não existe uma pessoa que não pode ou não vai conseguir, né? Às vezes é aquele momento de vida que não está permitindo. Nós já falamos aqui em oportunidades anteriores, operamos o Quantec, que é um emissor de frequências. E o Quantec, ele procura ajustar os níveis aos quais eu sempre me refiro, que é o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo energético ou espiritual. Então, quando uma pessoa tem muitos bloqueios, normalmente o Quantec afrouxa isso, deixa a pessoa mais solta e permite que ela consiga dar esse passo adiante para uma regressão mais eficiente e mais profunda. Então é possível aliar essa outra terapia, que é o Quantec, junto com a regressão, assim como outras terapias possíveis que existem, porque existem diversas hoje em dia, né? Terapias complementares, né? Tudo no sentido de auxiliar, de favorecer, de reequilibrar, de fazer com que a pessoa se sinta melhor. É a mesma coisa como quando eu construo uma casa, né? Eu não posso usar apenas a colher de pedreiro e a argamassa, né? Eu tenho que usar uma série de instrumentos que são fundamentais para consiga fazer a minha obra. Então, da mesma maneira, também no processo regressivo, existem diversas ferramentas que se pode utilizar para ajudar essa pessoa a alcançar o que ela efetivamente deseja, né? Porque não se consegue, muitas vezes, usar métodos simplesmente dentro de um quadradinho, né? Tem que se expandir um pouco o quadradinho para que se consiga alcançar aquelas coisas que não estão funcionando direito. Professor Helg, muito obrigada pelos esclarecimentos. O assunto foi extremamente interessante, regressão, mas nós vamos ficar por aqui. Para assistir a todos os nossos programas, entre em www.portalquantec.com.br. Enviar suas dúvidas e sugestões, programa ideiasemmovimento@gmail.com. Nos encontramos na próxima quarta. Até lá!